Hoje vamos falar de mais um serviço que nós podemos oferecer aos nossos clientes como fotógrafos. Vamos a isso. Olá, o meu nome é Sam Pereira e bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um compósito fotográfico. Vamos falar sobre o que ele é, para que é que serve, como fazer e como nós conseguimos oferecer um aos nossos clientes. Para começar pela parte mais simples, o que é um compósito fotográfico? Um compósito fotográfico é um conjunto de imagens organizadas que serve como um portfólio de uma personalidade ou de uma modelo quando se vai apresentar a um casting. Neste caso, uma modelo vai apresentar um compósito quando vai a um casting para ver se ela é selecionada para uma campanha ou por qualquer coisa. Geralmente, estes compósitos são feitos pelas agências, mas qualquer independente também pode criar um para se autorrepresentar. E é aqui que nós entramos. Como fazer um compósito fotográfico? Primeira parte, escolher. Se queremos fazer um compósito todo em estúdio e ser uma coisa simples e sem muita variedade para um modelo iniciante ou alguém que quer uma coisa muito mais simples ou alguma coisa muito mais elaborada. Se quisermos uma coisa mais simples, podemos simplesmente escolher um look neutro, uma t-shirt e uns jeans, e ir a estúdio e focarmos então em captar todas as imagens necessárias dentro deste estúdio. Se quisermos uma coisa mais elaborada, podemos tentar organizar com vários looks em vários sítios e dessa maneira também conseguir explorar um bocadinho mais as vertentes que a pessoa tenha e que queira apresentar neste seu portfólio. Para propósitos deste vídeo, decidi também convidar uma amiga minha para fazer um compósito para ela desde o zero. Assim conseguimos acompanhar o processo todo e também ter algumas dicas de o que é que uma modelo deve ter em atenção para se preparar para um projeto como este. E pronto, já estamos aqui com a minha amiga Vitória, que nos vai ajudar então neste vídeo e vai fazer-nos, pronto, explicar-nos a parte toda e o processo da parte da modelo, porque pronto, eu não sou modelo, não sei. Por isso, Vitória, como é que tu te preparaste para este projeto? Então, para este projeto, para já, aproveitei para ir ao cabeleireiro para fazer Uhum. assim um acerto de imagem, Uhum. porque isto é sempre muito importante e estarmos com o cabelo impecável, ou pelo menos o mais natural possível. Sobretudo agora que acabámos de vir do verão, o cabelo muitas das vezes abre muito, então fazer aquele acerto de cor é sempre uma coisa muito boa. Depois a maquilhagem não pode ser sempre muito carregada. Pronto, eu estiquei-me um bocadinho porque dá dentro do meu estilo também, que é uma exceção que vocês também podem abrir para mostrar exatamente ao mercado aquilo que vocês são. É sempre bom ter assim um look mais clean, um look mais fresco, que dê para mostrar bem o potencial da vossa imagem, mas que também possa estar alinhado com o vosso estilo e marca pessoal. E depois, em termos de looks, também foi mais ou menos a mesma coisa. Este, por exemplo, é mais casual, mas que ainda se encontra Este é dentro o do teu meu estilo. look simples. Sim, este é o É, meu look simples. ok, pronto. Portanto, depois, de resto, acho que depilações e coisas assim do género são sempre boas para ter em conta, porque também dá menos trabalho ao fotógrafo. E Bastante, portanto, bastante, por favor. Vocês não sabem as horas que nós perdemos a editar essas partes. Todos esses pequenos ajustes que podem parecer pequeninos ajudam bastante a agilizar o processo. portanto, quanto mais impecáveis, digamos, vocês possam ter, imaginem que estão-se a preparar para um baile de finalistas. É mais ou menos a mesma coisa que têm para fazer quando fazem assim estas sessões fotográficas para estes projetos. E para além do look simples, trouxeste-nos mais looks, o que é que tu Sim. escolheste para representar a tua imagem? Escolhi um vestido vermelho, assim, mais românticozinho, ele é muito a minha cara e eu acho que fica giro porque dá assim uma vibe mais elegante, mais classy, que também combina comigo e com a minha imagem. E depois também escolhi um look mais diferente, mais editorialzinho, tenho visto assim umas inspirações no Pinterest e falei aqui com o Sam porque estava super intrigada e queria fazer muito aquele projeto. Porquê? Porque se um look mais editorial, um look mais diferente também é bom para entregar a agências ou qualquer empresa, marca com que vocês queiram trabalhar, porque mostra sempre a vossa versatilidade. Logo, escolheste um look mais simples, um mais elegante e um mais criativo. Sim, Exatamente para mostrares o potencial, o Exatamente. range. E por isso, pessoal, vamos a isso e vamos ver aí o que é que vamos criar daqui então. No caso da Vitória, ela decidiu escolher então 3 looks diferentes para representar a imagem pessoal dela e nós fizemos este projeto no exterior. Escolhemos 3 sítios perto uns dos outros que tinham condições para nós fazermos as trocas de roupa em segurança e conseguirmos então fazer este projeto numa tarde. Isto é uma das coisas que têm de ter atenção. Independentemente que escolham fazer este projeto em exteriores, em várias localizações ou em estúdio, uma coisa que vocês vão ter de ter atenção é os tipos de foto que vão produzir. Para um compósito, devem ter 3 tipos de fotos em consideração: retratos, fotos de corpo inteiro e fotos de meio corpo. Estas são as normas que realmente as agências usam e estes são os 3 requisitos essenciais. Depois, em termos de design, podem escolher até um número de fotos possíveis, geralmente aconselha-se entre 4 e 5, e podem escolher um design que seja o mais adequado para vocês.
Caso não tenham talento ou não tenham desenvolvido os vossos skills de design, podem sempre procurar templates online ou até mesmo contratar um designer para fazer um template para vocês usarem para os vossos clientes. Para partilhar com vocês, eu fiz então aqui duas cópias. Uma em que podem ver que é a que eu gosto mais, em que temos uma fotografia grande com o nome na parte da frente e na parte de trás então as nossas alternativas de imagem com as informações da modelo. Caso isto é uma questão completamente opcional, cada um escolhe consoante o que goste mais e aqui até podem passar ao modelo para várias opções para ele ver o que é que prefere ou não prefere dentro dos templates. Temos aqui também uma versão em horizontal, lá está, um retrato, corpo inteiro, meio corpo, tudo definido e com as informações da modelo. Vamos nos lembrar que isto serve para entregar a uma agência como trabalho. Isto é basicamente como se fosse um currículo, o que significa que existe alguma informação que vocês devem ter no vosso compósito sobre a modelo. Esta informação deverá ser a altura, a cor do cabelo, a cor dos olhos, tamanho de busto, tamanho de cintura e tamanho de ancas. Como é óbvio, estamos a falar de moda, isto são as coisas que para um casting vão precisar de saber para adequar a roupa ou para verem dentro das especificações que estejam à procura. Por isso, este é o standard que se deve incluir na apresentação num compósito. Deve também incluir o contacto da modelo, quer seja o contacto pessoal, com o número de telefone ou e-mail, ou seja, o contacto de um representante ou um manager, e em muitos casos agora também se costuma utilizar a handle do Instagram, porque lá está, podem ver até um pouco mais do que aquilo que se apresenta no compósito, caso haja interesse sobre a modelo. Espero que tenham achado estas dicas de como fazer um compósito fotográfico úteis e que daqui para a frente consigam então fazer bons compósitos para os vossos clientes. Caso sejam modelos, espero que também estas dicas tenham sido interessantes para vocês e lembrem-se, não precisam de fazer um compósito completamente de raiz, caso simplesmente queiram um update. Podem só ter uma ideia e adicioná-lo depois ao vosso compósito. Espero que este vídeo tenha sido interessante para vocês todos e até à próxima. Tchau!